Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. E aí a gente vai vendo a reportagem e vê que eles sabiam o que estavam fazendo. Não tinha ninguém perdido ali. Não tinha ninguém. O TSE divulgou uma nota que eu vou ler aqui para vocês. O TSE não, perdão, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que no caso ali era a mesma coisa, mas agora é diferente. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes esclarece que no curso das investigações do inquérito 4781 das fake news e do 4878 milícias digitais, nos termos regimentais, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que no exercício do poder de polícia... A gente vai entrar nos pormenores aqui. Que no exercício do poder de polícia tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como a desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições. Os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais, de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligados às investigações de milícias digitais. Vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas enviadas à Polícia Federal para a continuidade das diligências necessárias, sempre com ciência à Procuradoria-Geral da República. Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria. E aí a gente descobre, num certo sentido, deixa eu trazer aqui a minha colinha mais para perto, mas aí a gente descobre, num certo sentido, que não é bem assim. E por que nunca os advogados tiveram, de fato, acesso aos inquéritos do Supremo Tribunal Federal? Os advogados reclamam que não têm acesso aos inquéritos, não têm acesso porque as coisas eram obtidas dessa forma. E a gente vai ver aqui como, além do crime de abuso de autoridade, há também a tentativa de encobrir o crime por parte das pessoas envolvidas, né? E, claro, que associação criminosa e tudo mais, mas há também a tentativa de encobrir os crimes. Eu não sei quem é esse Enio Viterbo, tá aqui, o Enio Viterbo, segundo, ele é pesquisador da FGV Direito de São Paulo, investigador, colaborador da Universidade de Coimbra e doutor em História pela Universidade de Lisboa. E ele fez alguns comentários sobre esse assunto que eu achei muito pertinentes e em linha até com algumas coisas que eu penso. Deixa eu colocar aqui para a gente. Ele diz assim: a nota de Moraes tem alguns problemas. Vamos lá. Diversas requisições feitas a inúmeros órgãos. Ele responde: o WhatsApp não é meio oficial para isso. Realmente. Se você for pegar uma ação penal, um inquérito ou qualquer coisa do tipo, eu já tive o desprazer de estar em alguns, bem abusivos, mas nada que se compare a isso que a gente está vendo aqui agora, tem lá no processo tudo que é pedido a todo mundo. Então a autoridade policial vai lá e expede um ofício pedindo determinadas informações à Procuradoria, que pede à Receita Federal. Tudo é feito de forma de ofício. Então o seu advogado, quando ele pede acesso aos autos, ele recebe tudo. Todas as comunicações, o pedido da abertura da investigação, tudo. Toda a trilha está lá. E é claro que essa trilha de custódia da cadeia do processo penal é fundamental para a garantia do devido processo legal. Nesse caso, as requisições não eram bem requisições feitas a inúmeros órgãos. O WhatsApp não é meio oficial para isso. No exercício do poder de polícia, diz aqui: requisição informal / secreta para processo administrativo judicial é exercício regular do poder de polícia?
A pergunta é: alguma autoridade policial pode fazer requisição informal para o WhatsApp ou etc, etc? Ora, nesse caso, as comparações com a BIM paralela, etc, etc, são muito mais graves. São muito mais graves. Continua aqui o Enio Viterbo. Os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas. Lembrem que quem disse que as postagens eram ilícitas foi o próprio Alexandre de Moraes. Daí precisamos consertar para os relatórios simplesmente descreviam as postagens que eu já entendia como ilícitas, que obviamente é absolutamente irregular. Sempre com ciência a Procuradoria-Geral da República. Aí está aqui, ciência posterior. A AED peticionava no inquérito e Moraes decidia de ofício. Qualquer jornalista pode averiguar isso facilmente, veja como foi no caso do Monark. Inclusive, a PGR já se manifestou contra o uso do órgão, que foi aquilo que eu falei no início do programa. Todos os procedimentos foram oficiais e estão documentados no inquérito. Esses diálogos estão nos inquéritos? O WhatsApp é oficial? Se algum jornalista pegar os inquéritos, vai ter lá, Moraes, investiguem esse cara aqui, a ED, ok, vamos cumprir o seu pedido. A ED peticiona Moraes, informado pela ED que é claro que isso não está nos inquéritos, é claro que isso é feito, isso é fake. Ele diz aqui, a resposta é genérica e simplista, feita sob medidas para os garantistas que já começaram a defesa do ministro, não tem nada aí, Moro foi pior, e patati e patatá. E teve inclusive, esse cara aqui, que é um idiota completo, eu já vi esse cara, acho que na CNN, debatendo. Cadê esse cara? Eu quero achar ele aqui. Esse Augusto Arruda Botelho, que diz: a comunicação e a troca de informações tribunais é completamente diferente da comunicação e troca de informações entre as partes. Ou seja, esse cara está normalizando, esse jurista, que é ouvido pela CNN, por sei lá quem, ele está normalizando que os tribunais encomendem, combinem entre si dossiê contra os críticos. Juiz dizer que vai fazer ele mesmo laudo, juiz perito e autor de laudo. E, claro, a questão dos assessores encobrindo, e a gente vai falar sobre isso, eles mesmos encobrindo os seus crimes. Uma coisa absolutamente alarmante. Então, se você... A gente, numa outra postagem, esse Enio Viterbo disse aqui, o TSE errou, a reportagem do Glenn Greenwald demonstra que a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE fazia buscas nas redes sociais por pessoas específicas, por pedido de um juiz auxiliar e do próprio Alexandre. Mas não foi isso que me disseram. E aí ele coloca aqui, em 2023, ele fez um pedido pela Lei de Acesso à Informação para que o TSE passasse o nome dos indivíduos que estavam monitorados pelo AED. E a resposta é que as buscas eram feitas por termos ou expressões específicas de maneira impessoal. Aí ele diz, o Glenn destruiu essa resposta. A reportagem mostra que as buscas eram feitas por pessoas específicas, com pedido do próprio Alexandre de Moraes. Notem, como o TSE me disse que me fazia busca de forma impessoal se o próprio Alexandre de Moraes enviava o nome dos monitorados, por exemplo, o Rodrigo Constantino, ou, no caso, o Paulo Figueiredo. Sem falar no uso da infraestrutura do Estado para monitorar adversários, a questão dos inquéritos fica mais absurda ainda, porque o ministro mandava o TSE investigar a pessoa X, o AED peticionava espontaneamente no inquérito Y, informando exatamente o que o ministro pediu e vinha o bloqueio. Tudo de ofício, tudo sem participação da Polícia Federal, da PGR, sem qualquer controle, sem registro, sem dizer a origem das informações. E ele diz, amigos, a instrumentalização do direito para perseguir o adversário se chama lawfare, que é a expressão que se usa para isso. E é claro que as partes sabiam que estavam cometendo crime e agiam para encobrir os próprios crimes. De forma que está configurada aqui a associação criminosa. Está configurada. Diz a reportagem, outra da Folha de São Paulo, né, porque o TSE publica essa nota sem pé nem cabeça, o Gabinete do Alexandre publica essa nota sem pé nem cabeça, e é claro que a nota é sem pé nem cabeça, porque
eles não sabiam o que falar. Eles não sabiam o que dizer. Eles foram pegos de calça curta com batom na cueca. Então você repara que, de um modo geral, a nota ela não tem só problemas, ela não é só mentirosa. Ela é um flato vocis, ela é um amontoado de chavões absolutamente sem nenhum significado, tentando normalizar o inormalizável. Ela é simplesmente um amontoado de chavões. Não todos os processos foram respeitados, a PGR, não sei o quê, mas se você extrair, se você espremer, ela não endereça em absolutamente nada a reportagem. E se vocês forem ver, e é muito inteligente a forma que... e nesse ponto a gente tem que aprender muito com a esquerda, a forma que eles fazem esse tipo de coisa. Muito inteligente. Porque eles vão lançando as coisas aos poucos. Não é tudo feito de uma vez. Não é tudo, vamos botar tudo que a gente tem aqui de uma... Não. É tudo... eles mandam a primeira reportagem vem com um determinado conteúdo, aí a parte pensa como que eu vou responder a esse determinado conteúdo, e em seguida vem o resto, né, que desmente descaradamente aquilo que estava na primeira reportagem, na primeira resposta, na primeira nota. Então é tudo feito de forma muito inteligente. E eu vou ler aqui para vocês a segunda reportagem, que agrava muito a situação, mas eu quero aproveitar que nós estamos com mais de 50 mil pessoas para rapidamente dar um recado para vocês de 1 minuto. Vocês estão acompanhando o tamanho e a forma da perseguição que eu sofro. Tem 1 ano e quase 9 meses que eu estou com todas as minhas contas bancárias congeladas, com todos os meus ativos financeiros congelados, com o meu passaporte brasileiro cancelado sem poder retornar à minha pátria, com as minhas redes sociais, que eram como eu fazia o meu ganha-pão, bloqueados, você que está acessando por VPN ou por algum outro caminho, com todos os meus sigilos quebrados. O Alexandre foi atrás do meu Locals, que era a minha rede onde eu monetizava e eu recebia as minhas assinaturas, e derrubou. Ele já derrubou 4 contas minhas no Instagram, 4 contas no Twitter, e a perseguição continua de forma implacável, sendo que eu nunca fui sequer intimado, sequer notificado. Porque a minha pena, ela acontece porque o Alexandre cismou comigo. Só que eu peço a você que você também cisme comigo. Que você considere a possibilidade de entender o tamanho da perseguição, entender o tamanho do prejuízo financeiro, porque vocês viram que eu nunca retrocedi nem 1 milímetro, e eu não vou retroceder, façam eles o que eles fizerem. Esteja o Alexandre cismado o quanto ele estiver. Eu vou continuar até o fim, e eu só estou começando. Tem muito mais coisa pela frente. Muito mais coisa. Muitas coisas eu não posso dizer para vocês. É claro que quando as informações que eu tinha a respeito do que aconteceu, eu tentei dar pistas, tentei dar sinais, mas eu não posso. Não dá para falar tudo o que é feito, como que é feito. Mas o que eu posso te dizer é: a gente está trabalhando com todos os aliados possíveis, todos os aliados que acreditam em liberdade de expressão, com a verdade, para devolver o império das leis para o Brasil. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.